Hum? Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui, tanto na plataforma Zoom como no Facebook. Esse aqui é mais um debate que a gente está fazendo em caráter virtual, aqui pela nossa plataforma, pela nossa rede, para aprofundar os nossos debates programáticos. A gente tem uma programação de 12 debates programáticos. A gente já fez um primeiro debate sobre educação na terça-feira passada. Esse debate aqui é sobre o combate à pandemia e o direito à saúde, ou seja, quais são os aprendizados, sobretudo os trabalhadores, as trabalhadoras de saúde, né, os militantes da saúde, têm a aportar a esse debate agora, que a um só tempo é um debate sobre, digamos, a política de saúde, mas se dá num momento crítico, numa crise civilizatória. E a nossa primeira palavra, sem dúvida alguma, é uma palavra de solidariedade a todos e a todas que foram atravessados
por essa pandemia, eu repito, né, é resultado de uma crise de um modelo societário que, indiscutivelmente, demonstra a insustentabilidade desse modelo econômico baseado na ultraexploração dos recursos naturais, na desigualdade social, baseado na negação de direitos sociais básicos, na diminuição do estado de proteção social. A pandemia chega ao Brasil 3 anos depois da aprovação da PEC 95, que, dentre outras coisas, tirou do SUS pelo menos 37 bilhões de reais. Então, nós temos aí de fato, uma redução muito substantiva. Minha segunda palavra é de respeito aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Veja, o SUS, com todas as suas limitações, ele salvou milhares de vidas. Chegamos aí a 110 mil vítimas da Covid, mas que já é um número absurdo, né, mas que seriam muito maiores se não fosse a dedicação profissional, generosa, humana, ética e muitas vezes, né, não reconhecida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Vamos lembrar que algumas categorias do SUS, como as categorias de auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, são remunerados, em média, abaixo de 3 salários mínimos, na sua grande maioria, com excessiva terceirização, uma política de cooperativas. Não à toa, o Brasil foi um dos países em que a Covid mais matou trabalhadores do sistema público de saúde, com destaque para enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem. Pois bem, essa aqui é uma conversa que nós pretendemos que seja de 1 hora. Né? Essa conversa está sendo transmitida pelo Zoom e pelo Facebook. Nós contamos com a interpretação em Libras, tanto da Vitória Dantas como do Felipe Maranhão. Portanto, para nós é muito importante garantir a acessibilidade, né, através da Vitória e do Felipe aqui às pessoas surdas. Né? Então, você que está na plataforma Zoom, você pode já destacar também a janela da Vitória e do Felipe. Pois bem, nós aqui convidamos militantes, trabalhadores do SUS, de várias categorias, né, e também aqueles que estão conosco construindo essa trajetória. Então, eu queria destacar aqui a presença de companheiras, inclusive, do estado do Piauí. A Esther é do Ceará, mas hoje leciona no Piauí. E estão aqui conosco algumas companheiras, né, do Piauí, que depois eu vou pedir para elas, inclusive, darem uma palavrinha. Nossas pré-candidaturas a prefeita e vereadora do estado do Piauí, em Teresina, e que militam também na área da saúde, da diversidade dos direitos humanos. Bom, estão conosco também médicos, né, aqui, médicos de família, médicas, professores, militantes, assistentes sociais, usuários do sistema SUS, né, psiquiatras, da saúde mental. Obviamente, queria primeiro agradecer, né, a todos e a todas a possibilidade da gente fazer essa roda de conversa. A Esther e o Bob estão com a tarefa de darem o pontapé nessa roda de conversa. É um pontapé, de fato. Né? A Esther vai ocupar uns minutinhos, o Bob também, eles vão servir de provocadores. E depois a gente faculta a palavra para que essa roda de conversa flua da melhor maneira possível. Então, eu já queria passar a Esther. A Esther, para nós, é uma pessoa muito querida. Ela leciona hoje no estado do Piauí, é militante da saúde pública, militante do SUS, profissional da saúde mental, né, militante da saúde mental, aprendo muito com a Esther na saúde mental. E eu queria já passar a palavra a ela, agradecendo a disponibilidade dela, que constrói conosco o setorial de saúde do pessoal, pela contribuição histórica que ela dá, que ela aporta, pelas provocações que ela faz, né, pela capacidade de agregação e, sobretudo, sempre o alerta necessário para os processos que estão acontecendo com a saúde mental. Então, Esther, muito obrigado. Né? Eu pergunto se você já me autoriza a gente começar a gravar a partir de agora, tá bom? Porque esses inputs, assim, essas contribuições serão muito importantes
para nós, no futuro, conseguirmos, né, aí, inclusive, transformar essa conversa num texto escrito que vai ser ofertado, inclusive, no registro da nossa pré-candidatura. Repetindo para você que está entrando agora, isso aqui é mais uma reunião do nosso ciclo de debates, Organizando a Esperança, e hoje a gente está debatendo saúde. Esther, muito obrigado. Eu vou pedir para você ativar o seu som, eu sei que você tem né, alguns slides, eu vou colocar aqui já para, enquanto você está se apresentando, tá bom? Obrigado, Esther. A Esther. Boa noite. Pronto, a palavra é sua. Boa noite, agradecer a acolhida do Renato, falar um pouco que a nossa fala vem da caminhada do setorial de saúde. Estava lembrando, a gente já tem quase 15 anos, talvez, de fundação do setorial, porque eu, Ramon, Bob e alguns outros companheiros, né, fundou ainda no tempo do Movimento Estudantil, então, para a gente é um dever histórico estar aqui, é uma alegria muito grande estar na campanha do Renato, né, defendendo uma agenda política de luta, né, que defende a sociedade de forma mais ampla, organizando a esperança do nosso Estado, né, do nosso povo. Renato, pode colocar a apresentação? A ideia é que a gente realmente tenha pontos de partida, a apresentação é relativamente longa, mas eu vou tentar ser o mais sintética possível. Já está a apresentação lá, tá, Renato? Estou colocando, tem um delayzinho. Pode tá começar. Então, gente, a ideia que pronto, perfeito. A ideia da gente é que a gente discuta um pouquinho os acúmulos aí do movimento da reforma sanitária, olhe para as questões da determinação social da saúde, né, do conjunto das questões sociais que afetam esse momento histórico que a gente está vivendo, mas o sistema de saúde como um todo. E parta também um pouquinho, fazendo uma rápida análise de conjuntura, nessa proposição que o Renato já traz para a gente, tentando olhar para a conjuntura e perceber os impactos aí na política de saúde, né? A gente está atravessando um momento histórico muito singular. Há quem defenda que a gente já tem contornos de uma agenda neofascista, de um movimento neofascista. A gente tem também uma agenda ultraliberal muito forte, uma agenda ultraconservadora muito presente hoje, e que essas três dimensões afetam bastante a política de saúde, né? A gente tem um negacionismo, né? Quando a gente pensa o fascismo histórico, a gente percebe que existe um anti-intelectualismo muito forte. E esse anti-intelectualismo no Brasil está muito revestido de uma agenda de forte autoritarismo e de negacionismo na gestão das políticas públicas, principalmente do Ministério. O Ministério hoje tem sofrido um processo de militarização, né? Com a presença muito forte de militares, negando informações, negando dados de forma mais concreta, não permitindo que a população tenha acesso a como se dá a incidência do ponto de vista quantitativo da pandemia e ao conjunto dos problemas que a gente tem enfrentado. Existe um ataque muito forte à Constituição Federal de 1988, e aí no debate da gente no campo da saúde, isso é muito significativo, uma retirada dos direitos, e um direcionamento dos setores do capitais para o fundo público, né? O Renato tem apontado também muito isso nas falas. A ideia é que países como Brasil e Índia, onde tem uma população muito grande, há interesses do capital de resgatar parte dos recursos públicos para ser direcionados à iniciativa privada. E aí começa a surgir um conjunto de proposições, de propostas de reforma do sistema. A mais recente foi do então presidente da Câmara, né? Ele apontou a possibilidade, depois fez alguns recursos, mas a gente tem visto um momento muito forte de desfinanciamento, a gente vai ver isso de forma mais concreta, e um modelo de desenvolvimento que aponta, né, para um processo de concentração de riquezas e retirada dos direitos sociais historicamente conquistados. Pode passar, Renato. Então, para a gente pensar um pouquinho, a gente tem que entender a pandemia muito relacionada com as questões de ambiente e saúde, né? Essa pandemia ela é impacto da relação que a gente teve como sociedade com o ambiente. Ela não é uma pandemia democrática, né? Um discurso de democracia, porque atinge todos e a todas, a gente entende que ela aprofunda as desigualdades que já estão existentes, né? Se a gente pensar, tem produzido uma agenda muito forte de necropolítica, né? A ausência de dados, de transparência nos dados epidemiológicos e de dados desagregados, principalmente em relação às questões de gênero, raça e classe. Se a gente pensar, por exemplo, o enfoque nesse momento histórico das questões de saúde da mulher, a gente tem visto que as mulheres são as principais atoras que têm organizado o principal front, o Renato trouxe aí no começo da fala, o front de combate à pandemia, são 50% são mulheres, né, enfermeiros, que estão na linha de frente
do sistema de saúde. Essas mulheres também estão com a situação de trabalho doméstico triplicado, né, produzindo um conjunto de desigualdades, e também são as pessoas que estão inseridas no mercado informal de trabalho, quer dizer, elas têm uma entrada no sistema produtivo de forma bastante fragilizada, aumentou a violência doméstica, isso, todos os indicadores estão sendo colocados, e tem alguns elementos muito importantes que a gente tem acumulado dentro do setorial. Por exemplo, em relação à mortalidade infantil no mundo, nossa companheira Liduína Rocha tem apontado para a gente, né, que é uma médica que tem uma trajetória muito, muito linda, né? Ela tem apontado que 70% das mulheres hoje que estão morrendo por mortalidade materna associada ao Covid no mundo são brasileiras. E desses 50%, desses 70%, 50% são mulheres negras periféricas de situações de vulnerabilidade. Então, isso é um indicador muito forte de que a pandemia não é democrática e ela afeta de forma diferenciada, né? A retirada, por exemplo, de serviços de direitos que garante os direitos sexuais e reprodutivos, tanto para mulheres quanto para a comunidade LGBT, a gente está na agenda aí de onda da defesa e do aborto legal que a gente teve agora mais recentemente uma menina que foi estrupada por uma situação de violência de 10 anos, né? Então, assim, tem um conjunto de desigualdades que estão sendo aprofundadas nesse tempo histórico. Pode passar, Renata. Então, a gente está olhando, então, e a gente precisa entender a política de saúde de forma interseccional, pensando gênero, raça e classe, considerando os marcadores sociais das diferenças, de forma intersetorial, né, considerando os acúmulos históricos da sociedade brasileira, dos movimentos sociais, né, do conjunto dos atores aí que militam em defesa do SUS. Pode passar, Renata. A gente pensa aí que a gente tem que pensar a gestão do sistema de saúde para além de uma lógica gerencialista, né? A defesa da democracia de forma radical, porque é um dos confrontos muito fortes que a agenda neofascista tem, e aí o Renato pontuou de forma muito consistente a PEC, né, de 2016, do teto de gasto, que ela aprofunda ainda mais o processo de desfinanciamento, e apontar aí para uma perspectiva de defesa da democracia e de defesa de uma gestão democrática e participativa. Pode passar. Então, a gente está partindo um pouco do movimento da reforma sanitária, né, do que foi historicamente e ainda é. A gente entende que esse movimento é muito vivo, está muito presente ainda no cotidiano, a gente tem um conjunto de movimentos sociais, alguns companheiros do Ceará que vêm desses movimentos sociais estão com a gente aqui, e também a defesa da reforma psiquiátrica brasileira de matriz italiana, que é a experiência aí pensada da psiquiatria democrática italiana. Enfrentando a determinação social, olhando para a categoria trabalho como elemento de emancipação, de transformação da vida, né? E pensando não só a reforma do sistema de saúde, mas a reforma do conjunto da sociedade na defesa do direito de forma mais ampla. Pode passar, Renata. Então, outro elemento importante, muito caro, é a organização dos serviços de atenção primária. A gente vai ouvir o Bob, com a gente vai aprofundar um pouco essa discussão, mas a gente está defendendo uma atenção primária que, ao mesmo tempo, tem uma clínica ampliada e que trabalhe com o território, pautado no território, trabalhando com abordagens comunitárias. É necessário a gente afirmar que, nos últimos anos, o Ministério da Saúde retirou das atribuições das equipes de saúde da família esse enfoque de articulação comunitária, reduzindo os serviços de atenção primária, uma base ambulatorial, que é importante, mas não nesse nível de atenção. A ideia é que o ambulatório vá para a atenção secundária. A atenção primária ela tem que dar conta dos problemas mais comuns da população e construir vínculo com as comunidades, com os bairros, com as famílias, com os territórios, orientando o cuidado em saúde, partindo da realidade social onde ela está inserida, né? Uma defesa muito grande, a defesa da ampliação das equipes de saúde da família. O Ministério tem feito um desfinanciamento bastante importante, e na estratégia NASF, né, também o Ministério tem feito um desfinanciamento muito significativo, pensando uma perspectiva de uma equipe ampliada, que aumente a cobertura. Acho que hoje é uma média de 30%, o Bob pode falar, Fortaleza está localizada, a gente precisa não só fortalecer as equipes, ampliar o acesso, garantir o direito universal, e a atenção básica é o espaço mais privilegiado para garantir o direito à saúde de forma mais universal. Pode passar, Renata. Então, outra agenda importante, muito cara, é o do movimento da reforma psiquiátrica. A gente tem um conjunto de... na agenda da reforma, pode passar. Isso. Reforma psiquiátrica italiana, né?
pensar a construção de uma sociedade sem manicômios, então tem uma via cultural, histórico-cultural que a gente precisa debater, e também uma rede de atenção psicossocial que tem sido profundamente desfinanciada nos últimos 4 anos, né? Desde o governo Temer, há um processo que a gente chama de remanicomialização, quer dizer, está acabando com os serviços mais abertos, de participação mais ampla da sociedade, e está colocando o processo de sofrimento psíquico no manicômio, né? E aí a gente tem que fazer uma inversão dessa ordem e criar um conjunto de dispositivos, equipes de atenção primária, centros de atenção psicossocial, serviços de urgência psiquiátrica. Eu e a Márcia Lustosa tivemos em BH uns 10 anos atrás, vimos uma experiência linda, onde havia uma agenda clara de atendimento à crise, que não necessariamente era no hospital psiquiátrico, acontecia por outros serviços de saúde que tinha a resolutividade importante, densa, e que conseguia fazer um cuidado mais amplo ao usuário e ao sujeito, né? Fortalecer os movimentos sociais e trabalhar também, isso é um ponto muito importante para a luta, com o descredenciamento dos hospitais psiquiátricos, dos leitos e das comunidades terapêuticas, porque elas não são orientadas para a produção do cuidado no sofrimento psíquico. Pode passar. Acho que a gente aprofunda o debate desses pontos aí. Outro eixo muito caro é a defesa da participação popular. Se essa agenda neofascista está atuando contra a retirada dos direitos e está fortalecendo uma agenda profundamente autoritária na sociedade brasileira, a gente tem que caminhar no sentido inverso, na defesa da democracia radical, em espaços de diálogo com os movimentos sociais. Nos nossos seminários do setorial, a gente tem apontado fortalecer as instâncias de participação popular, que a gente chama institucionalizadas no SUS, conselhos e conferências de saúde, mas não só, também um conjunto dos movimentos sociais, né? E aí transborda dos conselhos, que são os movimentos comunitários de bairro, de grupos de moradores dos territórios e outros movimentos sociais que militam na luta pela defesa à saúde, né? E uma outra agenda muito importante, construir mecanismos de participação direta da população nos serviços, na gestão, no cotidiano da vida, apontando que política de saúde eles defendem e como é que a gente pode construir junto. Pode passar, Renata. Então, outra agenda muito cara, a perspectiva da gestão do trabalho, o Renato tem apontado aí a precarização das condições de trabalho que os trabalhadores hoje têm enfrentado, e parte deles estão na linha de frente do manejo à Covid, né? Então, construir planos de carreiras e salários que garantam e permaneçam os direitos sociais da classe trabalhadora, olhar para o trabalhador como um sujeito de direitos, respeitar, colocar ele no centro desse lugar, pensar o trabalho como processo emancipatório para os trabalhadores e para a produção do cuidado, para a organização do serviço. Outra agenda importante é a educação dos trabalhadores, né? A Constituição de 88 fala que cabe ao SUS formar os seus trabalhadores, e aí pensar numa perspectiva de educação para a liberdade, educação crítica, né? Construindo itinerários e projetos pedagógicos que partam da necessidade tanto do serviço de saúde quanto da comunidade, né? E que dialoguem universidade, trabalhadores, o próprio sistema, os movimentos sociais e o território. Pode passar, Renato. Então, aí tem um conjunto de políticas que são transversais e que a gente precisa ainda estar junto e aprofundar, né? Pensar na articulação de redes. O sistema de saúde ele não conversa separado, ele tem que conversar internamente para fora com as outras políticas sociais, trabalhar a interseccionalidade das questões de gênero, raça e classe, isso é central para a gente, trabalhar de forma intersetorial, reconhecer os acúmulos históricos do movimento feminista e daí pensar uma política de atenção à saúde da mulher, né? Trabalhar com os acúmulos do movimento LGBT, de toda a agenda que o movimento LGBT apontou em relação ao direito à saúde, do movimento negro, né? Das múltiplas formas de existência, né? De todos os sujeitos aí, todos e todas e todes, que a gente possa construir um sistema orientado para as necessidades de saúde da população e partindo das experiências históricas aí. Pode passar. É isso a minha fala, a ideia é que ela seja disparadora, a gente sabe que ela conversa com vários companheiros que estão aqui, que a gente possa, a partir disso, aprofundar. A gente já tem feito 4 debates no setorial de saúde, isso é um acúmulo histórico aí de uma caminhada em defesa do direito à saúde e da sociedade. Obrigado, Esther. Muito grato. Né? Bastante, de fato, abrangente, como deve ser, de fato,
uma fala dessa disparadora. Queria te agradecer muito. Gente, a gente vai ouvir o Bob. Bob é médico, companheiro nosso também do setorial de saúde, tem um trabalho muito importante de saúde da família num território que é um território que para nós é um território que ele tem atravessado por muitas contradições ali na Grande Barra do Ceará. Por um lado, tem indicadores sanitários, né, muito preocupantes. Se você pega né, várias arboviroses, várias formas de doença crônica estão lá, ausência de saneamento, muita violência, mas ao mesmo tempo é um território cheio de vida das comunidades. E eu gosto muito de ressaltar isso, né? Porque muita gente fica ressaltando os problemas do território, mas é um território que também tem muita organização. O Bob mesmo me apresentou várias lideranças que lutam lá pelo direito à saúde. Mas, antes de ouvir o Bob, eu queria passar rapidinho para a Lucineide. Lucineide é nossa pré-candidata lá em Teresina, e ela vai ter outro compromisso, como todas as pré-candidaturas, né? E aos pouquinhos a gente vai aqui anunciando as pré-candidaturas, mas eu queria passar para a Lucineide ela fazer uma saudaçãozinha breve antes do Bob entrar. Lucineide, muito grato, né, pela sua presença aqui conosco, tá? Obrigado. Ô, Renato, boa noite, grata estou eu por participar, mesmo que rapidamente, dessa roda. Quero saudar também ao Roberto, à Esther e a todas as pessoas que estão aqui. Esse espaço, ele, além de importante, é também muito inspirador. Nós aqui em Teresina estamos tentando ir nessa rota também, estamos realizando todas as sextas-feiras seminários temáticos para organizar a nossa proposição de debate público. E é isso, eu quero também saudar a sua pré-candidatura e dizer que estamos juntos e juntas, porque temos caminhado até aqui assim, juntos e juntas. Obrigado, muito grato. Obrigado, Lucineide. Olha, nós estamos juntos. Assim, eu tenho dito que nós precisamos, né, fazer conexões maiores da esquerda nordestina. Não há projeto nacional que não passe por um projeto regional. Né? Eu já tive várias vezes em Teresina, várias vezes em outras cidades do Piauí. Conte comigo, o que a gente precisar. E aí eu peço licença para falar em nome do pessoal do Ceará. Né, também a gente tem que irmanar mais aí essa conexão Ceará-Piauí. Tomar uma cajuína cristalina em Teresina. Isso Pois bem... mesmo. Gente, aqui, eu vou passar para o Bob agora, mas eu queria destacar que já estão aqui conosco Ari Areia, nosso pré-candidato a vereador, Rodrigo Barros, nosso pré-candidato a vereador, Céu Crispim, militante da luta antimanicomial e pré-candidato a vereador também. Saudações antimanicomiais, Céu Crispim, Rodrigo, Ari, obrigado. Bob, é contigo agora. Valeu, obrigado. Bob, você mesmo tem que ativar. Pronto. Pronto, agora deu certo. Porque estava aparecendo uma mensagem aqui que você não queria que eu falasse. Mas era o computador, não era você, não. Gente, então, boa noite. Então, eu me chamo Bob, sou médico de família, como o Renato colocou, trabalho na Barra do Ceará, aqui em Fortaleza, e vou fazer uma fala tentando trazer alguns pontos específicos, mais específicos, que, obviamente, eles não resumem todo o contexto de saúde, porque, como a própria Esté colocou, é um contexto extremamente complexo, principalmente porque a saúde ela perpassa justamente essa questão da intersetorialidade, ou seja, ela depende de que outros setores eles estejam funcionantes, eles garantam os direitos das pessoas para que, aí sim, as pessoas possam ter o seu contexto de saúde contemplado, certo? Gente, só não sei se vocês estão conseguindo ouvir o choro da minha filha, mas é porque realmente é um bebezinha, então eu peço perdão aí se... Peraí, só um minutinho, gente. Ah, pronto, desculpa, gente. Pronto, a mãe chegou. Pronto. Bom, pessoal, então, eu vou pontuar aqui duas questões que eu considero extremamente relevantes e que dialogam com a fala inicial do Renato, certo? Então, a primeira delas é a trajetória dos profissionais de saúde. E aí, assim, essa trajetória, dentro do meu contexto, e aí eu vou realmente tentar trazer um pouco para a prática, né, de como é que existe hoje a saúde dentro do contexto de Fortaleza, mais especificamente porque a gente está
trazendo o debate para o contexto da pré-campanha, né? Então, nós temos já há bastante tempo, para ser mais específico, desde o final da década de 90 e início dos anos 2000, que nós não temos concurso público abrangente para o setor saúde em Fortaleza e também, de uma forma mais abrangente, para o Ceará. Tá? Então, isso impacta diretamente na questão da segurança desses profissionais, para não dizer isoladamente na questão da remuneração, né? E outros dois fatores que se implicam diretamente na trajetória desses profissionais, eu estou falando de profissionais de uma maneira geral, não estou falando só médico, tá? São as condições de trabalho, então, o ambiente onde esses profissionais estão inseridos, né? E aí eu vou já trazer o contexto da questão do coronavírus, que veio agravar ainda mais essa situação, mas também a sua capacidade de agir, né? Porque a gente fala muito dessa questão da condição de trabalho, que você não tem uma sala para você atender, você não tem material para você fazer um procedimento, você não tem recursos, né? Mas isso também impacta na sua capacidade de agir, porque, enquanto profissionais, nós precisamos de ferramentas e de instrumentos para que nós possamos prestar um cuidado adequado às pessoas, né? Então, a falta desses recursos, ela faz com que também a nossa resolutividade, a capacidade que nós tínhamos de trazer um benefício de saúde às pessoas, também fique prejudicado, e com isso, os problemas de saúde eles vão se acumulando, porque nós não conseguimos ter resolutividade para esses problemas. E o outro ponto, né, então esse ponto da trajetória dos profissionais de saúde, né, que tem sido extremamente negligenciado. E o outro ponto, e aí que a questão do coronavírus, né, ela torna muito escancarado, né, ela deixa isso muito visível, né, é justamente um problema que eu considero ser um dos problemas mais raízes dentro do contexto do Sistema Único de Saúde, que é a falta da rede de atenção à saúde. Então, existe um conceito, né, para aqueles que são da área da saúde, esse conceito é mais natural, mas para quem não é, existe um conceito de rede, né? Então, a saúde, ela funciona se utilizando de diversos recursos, e aí eu estou falando de unidades de atenção primária, que são os postos de saúde, ambulatórios especializados, ambulatórios de procedimentos, hospitais, ambientes de internação, enfim, e os diversos setores especializados para a prestação de cuidado às pessoas. Então, se esses setores eles não conversam entre si, se não existe uma comunicação nesses diversos setores, a saúde da pessoa ela se torna fragmentada, né? Então, quando se fala em integralidade na saúde, em se prestar uma saúde integral, há um preceito básico que eu preciso que o sistema de saúde ele converse entre si para que ele compreenda por que aquele indivíduo ele adoece, por que o ambiente dele é adoecedor, para que nós possamos ofertar a esta pessoa uma qualidade de atenção que possa responder à sua demanda, que aí é o que nós trazemos como um conceito de equidade, né? Que é justamente você tratar de forma diferente aqueles que têm necessidades diferentes. E dentro do sistema de saúde, justamente pela falta dessa rede, que ela não é só intrínseca à saúde, mas ela dialoga principalmente com a assistência social, com a segurança, com a garantia de direitos, como a questão do acesso ao saneamento básico, como o Renato bem falou. Então, se eu não tenho todos esses processos funcionando de uma maneira concatenada, de uma maneira dialogada, eu não consigo responder às necessidades de saúde daquela pessoa, porque elas são necessidades complexas, né? Não se trata de prescrever um medicamento, não se trata de resolver tudo da pessoa em uma consulta, né? A Esté trouxe também a questão do desmonte do NASF, né? Uma política que já era muito fragilizada, porque justamente são profissionais que, por exemplo, em Fortaleza, não existe ninguém que trabalhe no NASF que seja concursado. Então, assim, todos os atuais profissionais que atuam no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, constituído por profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, esses profissionais, eles não permanecem
no sistema de saúde. Portanto, eles não têm a capacidade de conhecer a realidade daquelas pessoas. E se eu não conheço a realidade da pessoa, eu não consigo intervir sobre ela, eu não consigo contribuir, eu não consigo ajudar aquela pessoa a melhorar a sua capacidade de encarar os problemas que ela vivencia dentro do seu contexto de saúde. Então, eu quero trazer esses dois elementos, tá? A trajetória dos profissionais de saúde e a fragilidade daquilo que nós chamamos de redes de atenção à saúde. Para dizer que, a menos que se debruce de uma maneira muito dialogada e horizontal para se conversar com esses problemas, nós ficaremos eternamente estancados na incapacidade de resolver de maneira efetiva os problemas de saúde da nossa população, seja em Fortaleza, seja no Ceará, seja no Brasil. Se eu tivesse que arriscar, e aí, obviamente, eu não tenho essa prepotência, né, de afirmar por que a crise do coronavírus no Brasil ela é tão grave, mas eu apostaria muitas das minhas fichas na falta de diálogo das redes. Porque o que é que isso implica? Isso implica que o paciente que precisa estar na unidade básica de saúde, ele está na UPA. Se o paciente que está na UPA, ele deveria estar no hospital. E pacientes que precisam ter o seu direito garantido para questões de saúde para além da crise do coronavírus, eles não têm para onde ir. Então, tudo isso perpassa uma desorganização da rede, que fica muito mais evidente em períodos como este, que não são exclusivos da pandemia do coronavírus, porque em Fortaleza, por exemplo, nós já tivemos grandes epidemias de dengue, com muitas mortes evitáveis, muitas delas pela falta de articulação, a capacidade de articulação de uma rede de atenção, né? E aí, para figurar, só para encerrar a minha fala, eu vou exemplificar duas situações dentro desses dois pontos que eu coloquei. Então, em relação à trajetória dos profissionais de saúde, eu usarei a minha própria, né? Eu sou médico, me formei em 2012, passei a trabalhar em Fortaleza a partir de 2013, através dos programas de provimento do governo federal, até então organizados pelo Partido dos Trabalhadores. Estava eu no programa Mais Médicos, que durou 6 anos, né? Recebendo uma, assim, de maneira reconhecida, uma remuneração condizente, com acesso à educação permanente e com uma certa segurança de que eu permaneceria no meu local de trabalho. Então, eu permaneci, e ainda permaneço, né, desde 2013, prestando serviço a uma mesma população. Isso tem um grande valor e um grande significado dentro do contexto da atenção primária. Contudo, este ano, Bob agora com residência em Medicina de Família e Comunidade, portanto, especialista nas questões que envolvem a atenção no contexto das unidades de atenção primária, mestre em Saúde da Família pela Fiocruz e com 2 especializações em Saúde da Família, tive que me submeter a uma seleção que me colocou em pé de igualdade, e aí não é demérito a quem acaba de se formar, mas simplesmente não houve nenhum tipo de valorização nessa seleção do caminho que eu percorri, especificamente centrado na formação na atenção primária. Para ganhar menos, tive o meu salário reduzido e trabalhar mais. Então, que tipo de estímulo você pensa que um profissional nesse patamar vai ter para permanecer no seu trabalho para o Sistema Único de Saúde? Então, eu não diria aqui que é o sistema de saúde que não funciona, mas dentro de um contexto de gerenciamento, há que se pensar em atitudes que têm por objetivo desqualificar esse sistema para então dizer que ele não presta. Porque é muito fácil você dizer que um sistema não presta quando nenhuma pessoa que trabalha nele se sente valorizada para estar lá. E para falar sobre a questão das redes, aí eu vou citar um exemplo fora da questão do coronavírus, porque é algo mais presente dentro da nossa realidade nas unidades de atenção primária, que é uma realidade comum num ambiente, por exemplo, na Barra do Ceará, de extrema vulnerabilidade, pessoas que procuram o serviço de saúde para, já vou concluir, para questões que são intrinsecamente relacionadas ao seu problema, não, acho que 2 minutos, ao seu problema social. Eu atendi esses dias um paciente que foi à unidade de saúde porque ele estava com fome. Ele estava com fome. Um paciente extremamente emagrecido,
morador de rua, abandonado pela família, fazendo uso excessivo de álcool e que estava com fome. E aí, meus amigos, esse paciente ele chega à unidade de saúde, eu vou dizer, esse paciente não é de minha responsabilidade? Ele é de minha responsabilidade. Contudo, eu não tenho nenhum aparato na rede, eu não tenho um contato dentro de um suporte dentro da assistência social, abrigo que acolha esse paciente, um acolhimento dentro do sistema dos centros de atenção psicossocial, álcool e drogas. Então, é uma questão completamente desconectada, a ponto de que eu fico muito aquém da minha capacidade de ofertar aquilo que aquele paciente precisa. Então, é preciso que nós possamos centrar as nossas reflexões nesses dois processos. Esses dois processos eles são de extrema relevância para que nós possamos ter um sistema de fato que se preste a proporcionar uma atenção adequada à nossa população. Obrigado. Obrigado, Bob. Muito obrigado. Acho que esse último exemplo que você deu, ele é trágico, pungente, revelador, né? Bom, eu não vou falar muito, eu já queria passar. Nós temos 3 inscrições aqui, Bárbara, Ramon, Rafael Baquite, né? A Bárbara tem uma experiência muito grande, sobretudo na questão do parto humanizado, o Ramon e o Rafael na saúde mental, né? Inclusive aqui eu queria agradecer, tem vários militantes aqui da saúde mental conosco, mais uma vez destacar aqui que estão aqui conosco o Ari Areia, pré-candidato, o Céu Crispim, saudações antimanicomiais, Céu Crispim, nosso pré-candidato, o Rodrigo Barros está aqui também, não sei se mais alguém entrou, eu queria chamar então agora a Bárbara para fazer, a gente pode convencionar 4 minutinhos, pode ser? Tudo bem, Bárbara? Você ativa o seu som, tá? Pronto. Estão me ouvindo? Ok. Oi, boa noite. Bob, eu fiquei feliz de te ver, que eu assisti uma palestra tua e tu começou assim com fora Temer, né? Na época do Temer. Já surgiu aquela empatia. Gente, o Renato já falou aí, eu sou militante feminista da humanização do nascimento, da amamentação, eu trabalho com isso, assim, a minha vida, eu amo o que eu faço, né? Trabalho no banco de leite de uma maternidade pública, né? Sou SUS, estudei muito o SUS, conheço, né? Eu sei o quanto ele foi bem elaborado e o quanto ele é deturpado hoje. E aí eu vim aqui fazer, eu não sei se vocês sabem, né? Porque às vezes quando não está ligado muito no tema, às vezes não tem conhecimento. Mas, assim, nessa época da pandemia, né, foi falado aí pela Esté do agravamento das desigualdades, eu percebi uma coisa importante que aconteceu, né? Nós, mulheres, lutamos muito para ter o direito ao acompanhante do parto, né? Para que esse direito fosse respeitado, e até hoje a gente empodera as mulheres e fala da importância de ter esse acompanhante no momento do parto. E foi a primeira coisa que foi cortada nesses hospitais, né, que muitos hospitais públicos, né, geral, também tinham maternidade, então, vamos cortar o acompanhante para diminuir a circulação de pessoas. Então, as mulheres foram privadas, né, naquele momento fundamental da vida delas, naquele momento de parir, que elas estão precisando de apoio, acolhimento, foram privadas de ter o acompanhante, né? Isso para mim é muito grave, né? Tem que ter cuidado, tem que ter uma triagem desses pacientes, do acompanhante e tal, mas não que a mulher ficasse sozinha. E também, isso é um relato, né, que eu estou fazendo para vocês. E eu queria também fazer uma pergunta. Vocês me esclareçam, Renato, as pessoas que entendem mais de lei, de tudo isso, que eu vejo sempre essa carência dos profissionais de saúde, de concurso para profissionais de saúde, né? Sempre, quando tem concurso, é sempre aquém da necessidade, né? Então, os profissionais de saúde vão sempre sendo contratados via cooperativa, terceirizado, tem uma forma aí de contratação na prefeitura que é de RPA, né, que é mesmo que um contrato mês a mês. Os profissionais, a cada licitação que tem nessas cooperativas, eles oferecem uma hora de trabalho mais barata, né? A situação dos trabalhadores de saúde é de muita precarização. E aí eu sempre vejo os gestores falando que a lei de responsabilidade fiscal impede, se a gente fizer concurso para não sei quantos, pode barrar na lei de responsabilidade
fiscal, né? Então, eu queria que vocês me esclarecessem isso. E se vocês, Renato, né, que é parlamentar, se você já tem alguma informação mais correta, assim, mais precisa, a respeito dessa Fundação de Saúde. Eu assisti uma live do Dr. Cabeto, né, o secretário de Saúde do Estado, acho que foi antes de ontem, esclarecendo, falando como que vai ser essa Fundação de Saúde, como que ela vai se dar, mas eu queria também explicação de vocês, né, porque eu sempre tenho dúvida por que é que a saúde nunca é respeitada, né, no Brasil, assim, nunca tem concurso para realmente suprir essa carência de profissionais e a gente fazer o SUS do jeito que a gente gosta, né, nós profissionais, do jeito que a população merece. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Bárbara. Agora é o Ramon. Olá, gente, boa noite. Queria inicialmente agradecer as falas, né, da Esther e do Bob. A gente já milita há muito tempo juntos e sempre muito bom ouvi-los, né? E iniciar fazendo um convite. No sábado, às 9 horas da manhã, perdão, nós vamos estar com a nossa mesa de saúde mental do Setorial de Saúde. Vai ser pelo Zoom, a gente, nas próximas horas, deve estar soltando a divulgação aí nas redes sociais, tá? Vai estar o seu Crispim com a gente, vai estar o Rafael Baquite, vai estar a Thaís, então tenho certeza que vai ser um momento muito legal, muito enriquecedor para a gente estar debatendo saúde mental. Eu queria apostar num desafio nessa campanha. Todas as campanhas do pessoal são desafiadoras e por isso que é muito importante a gente fazer. Porque para a gente não vale... A gente não quer só ganhar a prefeitura, a gente não quer só ganhar uma bancada. Os nossos objetivos aqui são bem mais profundos do que isso, né? Nós queremos mudar o sistema, nós queremos mudar a vida das pessoas. E mudar a vida das pessoas significa profundamente mudar o processo de adoecimento das pessoas. Nós vivemos num sistema de saúde que ele é adoecedor em todos os sentidos. Ele adoece as mulheres por causa do machismo, ele adoece os trabalhadores por causa dos problemas laborais, do trabalho, ele adoece a juventude, porque o que mais mata a juventude de 15 a 39 anos no nosso país é a violência urbana, né? Quer seja de bala, né? A violência mais cruel nas periferias, ou quer seja na lógica estúpida de mobilidade urbana. Então, é nisso que a gente tem que... Esse é o desafio que o programa de saúde do pessoal tem que ter. Nós não podemos repetir, eu tenho convicção que nós não vamos entrar numa campanha para dizer que nós vamos construir mais prédios ou mais equipamentos de saúde. Pode até ser que, eventualmente, isso seja necessário, mas um programa de saúde, para nós, o pessoal, não é um programa de saúde que nós vamos dizer: nós vamos construir X postos de saúde, vamos construir X JFs, frotinhas. Não, nós temos que tratar fundamentalmente do processo de adoecimento das pessoas. Entender que mudar as relações sociais, mudar o processo de adoecimento das pessoas, é isso que vai fazer mudar. É isso que vai fazer, inclusive, com que a gente precise cada vez menos de alguns equipamentos, né? E é por isso que a lógica de adoecimento das pessoas no sistema capitalista ele não é alterada, porque a lógica de adoecimento ela é uma lógica de produtora de doença e ela é uma lógica produtora de consumo de insumos na área da saúde, né? O SUS ele também é um grande comprador de material, de insumo. Então, o SUS ele também é muito viável para o setor privado da saúde. Nós queremos dizer que a gente quer o SUS para outra lógica. A gente não quer o sistema único nessa lógica mercantilista. Saúde, para nós, ele não pode, nunca será considerado um serviço. Saúde é um direito de todos, né? E sobretudo, o SUS ele tem que ser, além, como o Bob falou, do mecanismo de equidade, né? Ele tem que ser um produtor, ele tem que ser uma ferramenta no sentido de desconstruir as desigualdades sociais, né? A gente estava numa atividade de um coletivo que eu faço parte, de um coletivo que eu faço parte, a gente estava na atividade lá na periferia daqui de Fortaleza, ali no Planalto do Ayrton Senna, e a gente vê uma perspectiva onde as pessoas estão privadas de qualquer entidade estatal.
não tem escola, não tem posto de saúde, não tem saneamento básico, e o SUS ele tem que servir para isso, porque a gente vai ter que, a partir do SUS, dizer que a gente quer todos esses direitos sociais, porque é a partir dessa perspectiva que a gente constrói saúde. A gente estava construindo uma atividade na ocupação Carlos Marighella, onde lá também a população, além da própria moradia, que eles estavam sendo privados, senão eles não estariam em ocupação, também estavam privados de todas as perspectivas de amparo estatal. A gente quer destruir o Estado, né, a partir dessa lógica, da lógica de desconstrução das desigualdades sociais, a partir dessa perspectiva radical. Nós não queremos o Estado para administrá-lo, e é fundamental que a gente entre nessa campanha sobre essa perspectiva. Nós não queremos administrar o Estado, nós queremos que esse Estado ele mude radicalmente. E é por isso que o pessoal se faz importante, e é por isso que as nossas candidaturas se fazem muito importantes. Obrigado, Ramon. Agora é o Rafael. Brigadão, Rafael. Vou te ligar. Cadê o Rafael? Tá aqui. Rafael, liga teu som. Salve, salve. Boa noite, Renato. Boa noite, Rafael. Boa noite. Obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês, agradeço, tá? Tô feliz de estar aqui com essa galera, inclusive que eu estou junto há muito tempo. Ramon e Bob são amigos do tempo do movimento estudantil, então é muito simbólico estar aqui com vocês, né? Depois de tantos anos, estamos juntos aqui na luta. Esté, né, uma amiga, também já estivemos juntos. E já vou estar falando no sábado, né? Então, a minha fala aqui ela é breve, acho que só para talvez trazer um spoiler, né, como se diz, um aquecimento assim, para sábado, trazer um pouco algumas notícias do front, né, de quem trabalhou na saúde mental, que está trabalhando na saúde mental ao longo de toda esta pandemia, né? A pandemia, no contexto da saúde mental, tem sido assim intrigante, né, porque no auge da pandemia nós não tivemos um aumento do número de crises em saúde mental. Os serviços todos passaram por uma reformulação que envolveu muita desassistência, né? Porque os serviços eles pararam com todas as atividades de grupo, as visitas domiciliares que já não vinham muito, né, insuficientes, pararam de acontecer e ficou havendo só mesmo um atendimento, principalmente o atendimento médico emergencial, né? Foi uma grande crise para nós, porque a saúde mental ela se dá com toque, ela se dá com aproximação, ela se dá com muito tempo ali, escutando, né? Com acolhimento. E no momento ali, ainda mais no início da pandemia, que estava todo mundo muito assustado de como é que funcionaria essa história de atender, né, em meio à pandemia, voltar a usar jaleco, que eu não usava há muito tempo, atender de máscara, que é uma coisa que não existia para nós. Foi um parto, assim. Nós tivemos que reinventar o nosso trabalho na saúde mental, né? Mas, ao mesmo tempo, que houve uma grande desassistência. Foi curioso ver que não apareciam muitas crises no auge da pandemia. A gente está vendo que essas crises começam a aumentar conforme a pandemia começa a se estabilizar, né? E é isso que a gente já previa, né? Que a saúde mental ela vai crescer em demanda progressivamente, né? No sentido de que a pandemia vai passar e a pandemia de saúde mental, que já existia antes da pandemia do Covid, ela vai continuar crescendo, né? Inclusive uma pandemia que afeta muitos profissionais da saúde, a quantidade de profissionais da saúde adoecidos psicamente, mentalmente, né, são muitos, né? Em meio a toda a situação da precarização do trabalho, que acho que Esté e Bob aqui apresentaram muito bem, né? Nós não sabemos ainda muito bem qual é o impacto da pandemia do Covid-19 para a população, até porque, como eu disse, houveram algumas particularidades assim, que nos surpreenderam, inesperadas, né? Uma delas muito interessante foi o hospital psiquiátrico, né? O hospital psiquiátrico ele foi obrigado a reduzir de tamanho durante a pandemia, então se fez meio que uma reforma psiquiátrica na marra, se fez aquilo que já devia ter sido feito há muito tempo, por conta de um plano de contingência, né, do Covid. E lá no Hospital Mental de Messejana, que é o principal hospital psiquiátrico, né, do Estado, nós agora vamos ter uma manutenção. Aquilo que foi feito do plano de contingência, muitas dessas coisas vão permanecer, né? Então, de certa forma, a pandemia até ajudou, né, nessa parte da reforma psiquiátrica.
Na outra parte, que é a parte da atenção psicossocial, né, que é o que a gente vem tentando construir há 30 anos, desde a Carta de Bauru, desde o início do fechamento dos manicômios, né, culminando com a lei federal, né, em 2001, a lei 10.216, né, já vinha sendo muito difícil. O Bob falou muito bem aqui das redes de atenção à saúde, do quanto que elas são precarizadas, do quanto que elas são insuficientes, e na saúde mental isso é ainda mais grosseiro, né? Nós não temos o mínimo para se fazer uma saúde mental com liberdade e autonomia, tanto que o manicômio, né, o Hospital Mental de Messejana, ele continua sendo a instituição de saúde mental mais importante do estado do Ceará. Então, assim, lembrar de que existe as políticas de drogas e as políticas de atenção às pessoas que usam drogas, que é um problema ainda maior, já que a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial começa, né, mais ou menos aí, com a Carta de Bauru, 30 anos atrás, e o realinhamento das políticas de drogas no Brasil e a construção de uma política de atenção às pessoas que usam drogas já é uma coisa do século XXI, né, que a gente começa aí há pouco mais do que 15 anos. Né? Então, existe essa defasagem dentro da saúde mental, a questão das drogas, ela é defasada em relação à saúde mental geral, né? E nós temos um fenômeno gravíssimo, que são as comunidades terapêuticas, geralmente religiosas, são os novos manicômios, né? Uma nova roupagem dos manicômios de tratamentos asilares, com longa permanência, várias violações de direitos humanos, levantadas em inspeção, né, pelo Ministério Público Federal, o Conselho Federal de Psicologia, né, e um local onde o fundamentalismo, né, religioso, o fundamentalismo cristão que vem ascendendo no Brasil há décadas, né, se mostra, né, valente e poderoso. Né? Inclusive, o financiamento público dessas instituições religiosas começa, inclusive, ainda nos governos do PT, né, para a gente entender desse lobby, dessa força política mesmo, né, que eles têm. Um modelo moralista, né, de cuidado, que é o modelo da abstinência total, né, que é totalmente hegemônico. Né? Então, nós temos toda uma sociedade que ainda pensa de forma manicomial, que ainda pensa de forma moralista em relação às drogas. Né? Então, muito trabalho pela frente, muito a se construir, a se efetivar, né? E ainda em meio a vários ataques a essa política. Desde 2017, no governo Temer, houve a aprovação de nova reforma psiquiátrica enfiada goela abaixo por portaria, houve nova política nacional de drogas baixada aí pelo governo federal em 2019, uma nova lei de drogas que favorece as comunidades terapêuticas em 2019, um aumento do repasse de verba para as comunidades terapêuticas em 2019 de mais que 150%, né? Então, um total apoio, né, desse governo federal a essas instituições. Agora, não quero terminar assim falando só de problema, né? De dizer que quando a gente começou a sofrer os ataques, né, com o trabalho da saúde mental, que estava ali vendo toda a dificuldade que já era, e ainda ataques, corte de verba, né, fortalecimento dos manicômios, a gente tinha medo do CAPS deixar de existir, né, de que iam acabar mesmo com o CAPS e fechar. Não fecharam, e a gente está vendo que dificilmente vão fechar o CAPS. Né? E isso eu acho que é uma coisa boa que deu para perceber a pandemia, que em meio a toda essa precariedade, essa dificuldade, né, eu acho que nós conseguimos realmente conquistar no Brasil o direito à saúde, né, como algo que a população entende. Né? E acho que a gente partindo daí é muito bom, né, porque a gente vê tantos países aí que a saúde não é um direito. Na verdade, normalmente a saúde não é um direito pelo mundo, né? São poucos países com seus sistemas universais. Né? Acho que é muito delicado porque é necessário muita vontade política para um governo fazer a saúde acontecer. As explanações aqui de Esté de Bob foram maravilhosas, muito amplas, né? Quando falam que saúde vai para muito além da política de saúde, né? A questão da intersetorialidade. Mas a gente sabe que dentro de uma rede de atenção à saúde, de uma política de saúde, é preciso investimento, é preciso vontade política, é preciso, por exemplo, educação permanente, que é uma coisa que tem inexistido assim, na maioria dos municípios, né, dos serviços de saúde mental. Né?
assim como uma valorização maior desses profissionais que não têm dado conta, que têm adoecido, né, e não têm dado conta. Os profissionais precisam de apoio, tanto no sentido de valorização do trabalho, como do apoio de uma educação permanente, que esteja ali juntando gestão, trabalhadores, né, o controle social, né, um trabalho feito no território, para que a gente possa avançar, né, no sentido de a saúde como um direito, saúde, né, pensando na saúde de forma ampliada, não só, né, para muito longe como ausência de doença ou como serviço, né, como trouxe aqui o Ramon, né, e fico feliz de estar aqui com vocês, podendo ouvi-los e a gente construir aqui uma proposta para essa candidatura de luta aqui de Renato e de mais companheiros e companheiros do PSOL. Valeu, galera. Ô, Rafael, obrigado. Não, muito obrigado. E assim, eu fico super feliz quando eu vejo essa geração do Rafael, Bob, Ramon, porque é uma geração jovem que dá continuidade a uma trajetória super inovadora e democrática da reforma sanitária. Você vê, quem falou aqui hoje? Esther, Bob, Ramon, o Rafael, a Bárbara, agora a Márcia. Então, assim, é muito importante, porque tem muita gente que diz, o pessoal da saúde foi para a direita. Eu disse, alto lá. Tem muita gente que está aqui militando, né? E aqui eu queria destacar que tem a Núbia está aqui conosco, a professora Tânia Batista, né, o Josimar de Baturité está aqui conosco. Eu vi que tem gente acompanhando a gente aqui no Facebook lá de Portugal, o Renato Duarte, obrigado. Morada Nova também está conosco aqui, obrigado. O Ciebra, né, lá em Vaz Alegre, obrigado. Paulinha, Zanes, Conceição que é agente de a comunitária de saúde, obrigado, Conceição. A Conceição disse assim, maldito essa política de RPA. Eu acho que essa questão central é muito importante. Benedito de Morada Nova está aqui conosco. Obrigado a todas. Fernando Ferrari está aqui conosco, nosso co-deputado estadual, lá em São Paulo, da bancada ativista. Fernando, a gente fica muito feliz com essa experiência de mandato coletivo, bancada ativista. Fernando é co-deputado lá em São Paulo. Obrigado, Fernando. Queria passar agora para a Márcia. Obrigadão, Márcia. Valeu. Boa noite a todos e todas. Me sinto muito feliz de estar aqui, até porque estou com companheiros de luta, né, de militância, alguns há bastante tempo, né, e outros nem tanto, mas é uma alegria estar aqui, podendo conversar com vocês, dialogar e contribuir para esse processo, né, de construção, né, de um projeto político, além de um projeto de campanha, né, para Fortaleza, pensando nesse território de Fortaleza, mas é também um projeto, eu acredito, né, um projeto de construção de vida de pessoas, mas também de um novo modelo de sociedade, uma sociedade que a gente defende, né, um modelo de sociedade que a gente defende, um modelo de sociedade democrático, um modelo de sociedade justo para as pessoas, sobretudo para as pessoas mais pobres, né? E falar sobre saúde pública é um prazer, uma alegria, né? Eu, no meu lugar de fala, eu sou profissional da saúde, sou assistente social de formação, eu trabalhei no processo de implantação, de ampliação da rede de atenção psicossocial aqui em Fortaleza, né? Desde 2005 até mais ou menos 2014, né? Com a ampliação da rede de atenção psicossocial, trabalhei no interior também aqui do Ceará, em Passo também, e sou militante também da luta antimanicomial, faço parte do Fórum Cearense da luta antimanicomial, que é um espaço de militância que eu conheci sendo profissional da saúde de um serviço de saúde pública, né, do CAR, né, levando em consideração todas as angústias que a gente perpassa, né, que nos atravessa enquanto profissional de saúde, enquanto defensores do SUS, os defensores da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica. Então, esse processo, né, muitas vezes solitário também do profissional de saúde, que pode estar, né, dos processos de precarização que nós, enquanto profissionais, passamos, né, um lugar extremamente potente é a militância, né, esse espaço de movimento social, de conjunto, de coletivo, das pessoas que conversam, dialogam, construem estratégias de forma conjunta, não mais de forma isolada,
muitas vezes divergindo, mas convergindo também. Então, foi esse lugar, né, em que eu me encontrei, que eu consegui respirar, onde eu senti o respiro, né, a esperança, né, de continuar trabalhando enquanto profissional de saúde, em meio a um processo de, já naquele período de tentativa de desmonte do SUS, de precarização dos processos de trabalho, de desmonte de uma política. Então, foi nesse lugar em que, por isso que eu estou aqui, eu defendo e reafirmo a importância de todos estarem aqui construindo esse projeto, que eu acho que é um projeto, além de um projeto de campanha de eleição, é um projeto político, sabe, Renata? Então, falar sobre o SUS, o meu olhar para o SUS é sempre nessa perspectiva de olhar o Sistema Único de Saúde, a saúde como um direito, fazendo parte de um tripé, que é o tripé da Seguridade Social, levando em consideração ao processo de organização do sistema de proteção social para nós, trabalhadores, para nós, pessoas, usuários, mulheres, homens, crianças. Então, o SUS e o Sistema Único de Saúde, né, é um modelo, inclusive, extremamente complexo. Eu acho que a Esté fez um relato extremamente importante. Trazer o SUS, a gente às vezes acha que a complexidade, todas as informações que ela trouxe, ele é complexo mesmo. Esse sistema de saúde pública é um dos mais complexos do mundo, né? Ele abrange desde o simples atendimento, muitas vezes a gente acha que é simples, mas não é, que é na atenção primária em saúde, perpassa pela atenção especializada, até os serviços de maior complexidade, como transplante de órgãos, né? Mas tudo isso é nessa perspectiva de garantia, né, de direitos de forma universal para todas as pessoas que precisam. Isso é o princípio do SUS. O princípio do SUS que os colegas companheiros trouxeram, que é o princípio que o Bob trouxe, falou muito bem sobre isso, que é o princípio da própria equidade, né, que o objetivo é exatamente tentar diminuir e minimizar os processos de desigualdades sociais, que são expressões da questão social, que surgem e que demarcam, né, a nossa população de uma forma extremamente forte, mas que o SUS também é para as pessoas, é universal, é para todos, mas a necessidade daquelas pessoas que mais precisam, ela é atendida, ela precisa ser atendida a partir de uma política de um direito. Mas o princípio da integralidade, que é exatamente pensar o sujeito, a pessoa, para além da questão da relação saúde, do adoecimento, mas a pessoa em relação a todos os seus aspectos, né, de vida, aspectos sociais, a sua relação social, a relação daquela pessoa com o território, com a família, né, as questões sociais que envolvem aquela pessoa. Então, isso é um princípio do SUS, né? E isso faz parte da política, né, dessa organização necessária que o SUS precisa ter, né? Falando do território de Fortaleza, né, olhando para o plano plurianual, eu fiz um pouco da leitura do plano plurianual de Fortaleza, do atual, né? Ele tem mais de 300 páginas, é um documento extremamente amplo, complexo, mas quando você olha para ele, você percebe a forma como ele não consegue, muitas vezes, dialogar com a realidade das pessoas, o que acontece com as pessoas no território, está lá, extremamente claro, né? No que diz respeito à política de saúde mental, né, a proposta de Fortaleza que nós temos atual, que a gente não defende, muito pelo contrário, que a gente faz um movimento contrário, muitas vezes, de defesa de uma política de saúde mental, sim, que prima pelo cuidado e liberdade, que ela faz parte do processo, sim, de luta antimanicomial. Ela surge em Fortaleza, né, num processo de ampliação realmente a partir de 2005. Né, esse movimento, essa política de saúde mental em Fortaleza, né, a gente sabe que traz críticas em relação ao atual modelo de política de saúde mental. A gente vem acompanhando desde 2006, 2016, até 2016, né, no sentido enquanto movimento social, de forma bem próxima mesmo dos usuários, dos trabalhadores e de alguns processos de controle social também. Né? Nós conseguimos fazer um levantamento de diagnóstico de Fortaleza em relação à política de saúde mental e percebemos vários desmontes, né, nessa política, a falta de um fortalecimento, né, do processo de trabalho dos trabalhadores, mas também de entendimento da política, né?
quê? Que atualmente em Fortaleza não existe uma cobertura, né, de atendimento de assistência para as pessoas, sobretudo para as pessoas que têm transtorno mental, pessoas com transtorno mental em decorrência dos hábitos de álcool e outras drogas, crianças, também adolescentes. Então, essa cobertura que deveria existir a partir do que preconiza a Política Nacional de Saúde Mental, a partir do que preconizam as normativas, que existe normativa, existe uma política de saúde mental, que ela também foi construída a partir de uma luta de uma militância, né? Mas isso não existe aqui em Fortaleza no sentido pleno, né? Muitas vezes as pessoas, as populações de uma determinada regional, que tem uma população de 600 mil habitantes, que deveriam ter cobertura de assistência de assistência em saúde mental, né, a partir da sua densidade populacional, isso não existe. Então, os serviços que existem, eles não conseguem dar cobertura a toda a necessidade das pessoas que precisam, sobretudo as pessoas que têm transtornos mais graves, né? Então, além da falta de uma organização da rede de atenção psicossocial, a rede de atenção psicossocial que dialoga com a rede de atenção primária de saúde, que dialoga com a rede hospitalar, com a rede de urgência e emergência, que dialoga também com as políticas de assistência social, sobretudo as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, como as pessoas que estão em situação de rua, mas que têm transtorno mental também, as pessoas que estão em situação de rua, que têm problemas relacionados a outros problemas de álcool e drogas. Não, a falta de organização dessa rede de atenção é que traz toda a situação, a grave situação de Fortaleza, né? E a gente vem acompanhando isso de forma sistemática, né? Provocando, enquanto movimento social, Ministério Público, instâncias de controle social, para que atentem para esse processo de tentativa de organização dessa rede e de manutenção. Porque o que tinha sido garantido enquanto rede de atenção social, hoje a gente vê um processo de desmonte, né? Os serviços com um número super reduzido de profissionais que a gente vem acompanhado através de visitas que são realizadas pelos conselhos profissionais, mas também pelo Conselho Estadual de Saúde, pelo Ministério Público. Nós temos todos esses relatórios, acompanhamos essas visitas e a gente identifica, né, que esse serviço é um serviço que atende 10 mil pessoas, 10 a 15 mil pessoas, com uma equipe mínima de profissionais. É um psiquiatra, é um assistente social, é um psicólogo, 2, enfim, uma equipe mínima que não dá conta nem da assistência, nem dos processos de prevenção da saúde mental, nem da assistência, muito menos da atenção à crise. Porque esses serviços, eles são extremamente complexos, o processo de organização deles também dá atenção à crise, porque quando esses serviços surgem, é na perspectiva de substituição do Estado psiquiátrico. E a normativa e o que se prevê enquanto política é que esses serviços possam ter condições de atender crises, através da sua equipe de profissionais, através da assistência às pessoas de forma intensiva. As pessoas às vezes precisam ficar no serviço o dia todo, à noite elas vão para casa, elas não perdem o vínculo familiar, esse vínculo ele precisa ser fortalecido. Então, para garantir essa rede de atenção e assistência, é preciso uma organização de serviço, não só de serviço, mas de política. Isso não existe em Fortaleza, né? A gente já vem lutando há muitos anos para garantir esse processo de organização, né? Através de um dos pontos que a gente, enquanto movimento social, tem enquanto bandeira de luta, né, nós apresentamos um documento em 2016 para alguns candidatos a vereadores, também prefeitos, governadores. Sempre nesse processo, a gente, enquanto movimento, a gente constrói um documento com algumas bandeiras de luta do movimento, mas também a partir de da escuta dos usuários, da escuta dos profissionais, da escuta das pessoas. A gente não fica numa sala criando ideias, bandeiras de luta. Não, a gente conversa com as pessoas. Vamos conversar com os usuários, com as pessoas nos seus territórios, mas com as comunidades também. Além das pessoas que estão assistidas no serviço, é necessário conversar com as pessoas a partir da sua relação com o território, com a comunidade. E esse diálogo que é estabelecido com essas pessoas, a partir disso e também dos movimentos de encontros que nós realizamos com os usuários, com os familiares, com os trabalhadores, através de eventos que a gente proporciona, eventos que nós proporcionamos, como houve a Conferência de Saúde Mental e Direitos Humanos, o encontro dos usuários e familiares que nós realizamos. Então, tudo isso, todos esses espaços são espaços de escuta, para que a gente discuta
realizado um concurso público em Fortaleza, que há mais de 20 anos não existia concurso público para a rede de atenção psicossocial, e o processo de construção, de organização do processo de trabalho é algo que é estruturante, é algo que faz parte, né, da própria constituição do SUS, né, e do fortalecimento dessa política, né, como você percebe, serviços de forma totalmente precarizada, com processo de precarização do trabalho, como o Bob falou, isso fragiliza o serviço, a rotatividade profissional é imensa, né? Então, nós, através de muita luta, nós pautamos essa questão do concurso público, provocamos o Ministério Público, as instâncias de controle social, conseguimos, através de termos de ajustamento de conduta, né, com o Ministério Público, a realização desse concurso. Mas isso não é só o concurso, isso também não dá conta da organização de uma política. São vários aspectos, são várias dimensões, né, que a gente pode perceber, que a gente defende, né, para o fortalecimento dessa política. Esse é um dos aspectos, né? Mas o entendimento, né, de fortalecimento desse processo de serviços de atenção psicossocial, para além do CAR, mas também de serviços que possam existir nos seus territórios, como centros de convivência de arte e cultura, fortalecimento também dos espaços de controle social e participação social dos usuários, das pessoas da comunidade, com fala, com a voz ativa em relação à defesa dos seus direitos, e também com o processo de formação política dessas pessoas. Porque a defesa do SUS não só nós, enquanto profissionais, né, de saúde. Hoje, eu sou profissional de saúde, não atuo no CAP, mas atuo no processo de educação feminina de saúde, mas a principal defesa, eu acho, luta, é o processo de participação social, né, das pessoas que estão nos seus territórios, das pessoas que são usuários do Sistema Único de Saúde, mas são usuários de outras políticas públicas também. O processo de formação política e de entendimento dessa política é fundamental para que as pessoas possam, sim, ter a compreensão de defesa dessa política e também possam ser aliados junto com todos, nesse pessoal aqui, possamos traçar um processo de estratégia de enfrentamento e defesa dessa política. Porque o que a gente percebe são os retrocessos. Mas se a gente não conseguir fortalecer um processo de organização e participação social, a gente fica muito amado, a gente fica muito na defensiva em relação ao enfrentamento desse processo. Por isso, então, eu falo de unidade, de movimento social, que tenta, a todo custo, né, um processo de fortalecimento da participação dos usuários e familiares, para que juntos possamos fazer a defesa do SUS, a defesa da reforma psiquiátrica e a defesa da luta antimanicomial. Quando o Rafael daqui te traz a questão do hospital psiquiátrico como um serviço que é do Estado e que faz o processo de atenção à crise e internação, né, a gente faz a defesa de quê? De que possam existir serviços públicos, né, com base nos seus territórios, que possam fazer essa atenção à crise, que façam desse serviço. Mas, por lei, também existem outros serviços, como os próprios hospitais gerais, para atenção a essas crises. Então, os hospitais gerais podem também atender pessoas que, de repente, precisam de um atendimento à crise em decorrência de um transtorno mental. Existem normativas e leis que regulamentam essa ação. Como a gente falou, nós visitamos alguns estados, eu visitei Belo Horizonte, e a rede se organizou de modo que essa atenção à crise, ela acontece no Sistema Único de Saúde, no hospital geral, mas ela e ela não acontece no hospital social. Então, no sentido, né? No sentido de uma organização da política, da rede de atenção psicossocial, que possa dialogar, sim, com as outras redes de atenção, da atenção básica, mas também da atenção especializada, com a política de assistência social, e assim, sucessivamente. Assim, a gente possa, né, pensar no processo de criação desse sistema de proteção social, que perpassa pela saúde também. Quando você traz a questão de uma ideia, de uma proposta em relação à renda básica, é fundamental, assim, fundamental. Esse processo de proposta de um sistema de proteção e organização de proteção social, ele passa por todas as políticas públicas, né? Então,
ter essa oportunidade de dialogar aqui com vocês. Eu acho que é um momento que a gente está iniciando esse debate, né? Eu acho que é um espaço aberto. Eu acredito que outros momentos vão existir para que a gente possa afinar esse debate, afinar as propostas e ouvir as pessoas. A gente precisa ouvir as pessoas em seus territórios. Se as pessoas não vêm até nós, vamos até elas, de alguma forma, de alguma maneira. Tá bom? Obrigado, Márcia. Valeu, obrigado. A gente vai finalizar agora o nosso debate com a Esther, que começou o debate, agradecendo muito aqui a todos que estão aqui, sobretudo a galera da saúde mental, que é uma galera muito militante. Então, para finalizar o nosso debate, né, e desejar boa noite a todos, eu queria passar para a Esther, depois eu vou para os encaminhamentos finais. Valeu, Esther, obrigado. Gente, ó, então já nessa perspectiva do encaminhamento, a fala que eu trouxe, ela já tem uma sistematização. Então, e a gente acha muito importante que ela seja aprofundada, né? Que ela parta também das colocações de todos os movimentos sociais que estão aqui. Então, a gente entende que essa escrita é coletiva. A gente ainda tem uma atividade do setorial programada para sábado, e a gente entende que o Fórum Cearense da Luta é extremamente importante, o seu Crispim está compondo a mesa, né? Mas a gente acha importante aprofundar mesmo. Então, se o fórum tiver proposição de fazer outros momentos, a gente está aberto, enquanto setorial, para ir aprofundando essa construção. Só para finalizar, eu acho que tem alguns pontos muito importantes em relação à política municipal de saúde, que a gente precisa ter uma narrativa forte e crítica nesse processo eleitoral. Um é a questão da atenção básica, e aí eu vou me remeter à posição da companheira em relação às fundações. A atual prefeitura tem processualmente entregue de forma fatiada setores da atenção básica para organizações sociais, e aí a mais recente aí é uma fundação, inclusive, de São Paulo, chamada Fundação Cisne. Esse debate está muito delicado dentro do Conselho Municipal de Saúde, eu acho que é algo que a gente precisa acompanhar e compreender, né? Entendendo que a nossa defesa é a administração direta, pública do sistema de saúde, né? E não o processo de entrega às organizações sociais. Outro é o debate que é muito caro da reforma psiquiátrica e da saúde mental. A gente tem uma dependência muito forte na política municipal de repasses do governo federal. E a inflexão que o governo federal está fazendo em direção aos recursos para o manicômio e para as comunidades terapêuticas é algo muito sério, como os meninos colocaram, e a gente tem que apontar um movimento contrário, o retorno dos marcos da reforma psiquiátrica e a defesa de uma sociedade sem manicômios e de dispositivos mais amplos. Inclusive, Rafael, numa perspectiva, se a gente pensar o que outras drogas, necessariamente a nossa discussão tem que ser antiproibicionista. E a sua fala é importantíssima, né? Suas contribuições para a gente, e de todo o coletivo antiproibicionista do Ceará, é extremamente relevante. Outra, que é um esforço que a gente ainda está tentando fazer, é a perspectiva da vigilância. E aí não aquela vigilância puramente quantitativa, de descrição de números, mas o que a gente... Estou aqui no doutorado no ISC, né, no Instituto de Saúde Coletiva, e a gente está discutindo aqui a ideia de uma vigilância ampliada em saúde que trabalhe com a determinação social, que olhe para as questões de pobreza, desigualdade social, violência. Então, a gente tem que trabalhar com indicadores que são quanti-qualis e que aprofundam a nossa leitura. Então, minha fala é essa, que a gente está construindo e que a gente entende que precisa organizar a esperança na saúde e que, com todos e todas, que a gente precisa estar de mão dadas, construindo um outro projeto de cidade, né? É isso, boa noite. Obrigado, Esther. Não, eu que te agradeço, né? Eu agradeço muito. Agradeço a todos que estão, todos e todas que estão aqui. Eu acho super importante a gente poder partilhar esse acúmulo comum, que é um acúmulo histórico da militância da reforma sanitária, da luta antimanicomial. Acho que a luta antimanicomial, ela pensa a saúde mental, mas ela acaba pensando a saúde pública e a sociedade, né? Uma vida sem manicômios. Então, para nós é muito importante. Eu aprendi muito com a luta antimanicomial, inclusive trouxe muitos aprendizados da luta antimanicomial para a questão dos direitos humanos prisionais, né? Acho que aprendi muita coisa. Bom, o Ramon, ele já tinha dado a dica aqui de que nós vamos ter mais um outro debate do setorial de saúde. O Rafael já anunciou, ele deu o spoiler aí também. O Bob já se propôs também a escrever. A Bárbara fez algumas perguntas. A Márcia fez aí uma série de pontuações. Então, eu acho que é desse jeito, é nessa textura coletiva que a gente quer fazer a política. Então, eu queria finalizar
Primeiro, agradecendo às intérpretes de Libras, né? A Andressa, e a Vitória e ao Felipe, né? Que nos permitiram aqui ter essa janela de interpretação de Libras. Agradecer ao nosso setorial de saúde. O pessoal é um partido vivo, né? E isso é super importante, ou seja, tem partido que ele é cartório eleitoral, né? O pessoal ele tem vida nos anos pares, que são os anos que tem eleição, e nos anos ímpares. Então tem setorial de saúde, setorial de educação, da diversidade, da cultura, e isso para nós é muito potente, isso é muito importante. Quero agradecer muito a esse setorial. E eu quero finalizar dizendo isso, assim, se você puder contribuir com essa tessitura, você vai lá em organizaresperança.com, organizaresperança.com/propostas. Para nós é super importante. Eu vi aqui que a Cecília colocou também, né? organizaresperança.com/propostas. E para nós é muito importante a sua contribuição também para o financiamento da campanha. A nossa campanha para prefeito, ela vai ser uma campanha que vai ser menor do que a campanha de vereador dessas coligações tradicionais. Mas é muito importante a sua contribuição, né? Então você pode ir lá, renatoroseno.financie.de, renatoroseno.financie.de. E no mais agradecer, a gente vai junto e pensar isso. Saúde não é só ausência de doença. Saúde vai ser árvore na rua, vai ser calçada larga, vai ser segurança, vai ser trabalho, alimentação, horta comunitária, acesso, de fato, a serviços públicos de saúde, a medicamentos. Então, eu queria finalizar agradecendo a todos e a todas, dar uma boa noite, saúde e paz, e, mais uma vez, o meu respeito, a minha solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Nesse exato momento, tem alguém sendo atendido, acolhido e com a sua vida sendo protegida por um trabalhador ou uma trabalhadora do SUS. Paulo Guedes nos chama, a mim e a todos, né, eu sou servidor público, de inimigos, né, de que vai botar uma granada no nosso bolso. E hoje a Globo ficou reproduzindo essa lógica da reforma administrativa. Quero dizer que, durante essa pandemia, foram milhares de trabalhadores e trabalhadoras do SUS que salvaram vidas. Eles não podem ser tratados como inimigos. Valeu, um beijo, vamos continuar a organizar a esperança. Valeu, tchau, tchau.